Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vai rolando aí um assunto sobre possível venda do Naves, né? Que está em Portugal, no Alverca. E também tem time interessado no Alan. Então vamos ver o que a fonte trouxe aí, já deixando os créditos na descrição. Vamos ver tudo isso aqui e muito mais. Só peço a vocês um favor, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e compartilha esse vídeo com familiares e amigos, se for da sua vontade, e compartilha suas opiniões nos comentários. Seus comentários são muito bem-vindos, beleza? Ainda não tem uma proposta oficial, mas tem times fazendo sondagens. Ele é um zagueiro que está em alta, o time português tem interesse em ficar com ele em definitivo, mas trata-se que é uma situação muito difícil. Tem times de maior escalão buscando o Naves. E era a tendência, assim, porque quando ele estava no Palmeiras, a reclamação era que ele é um jogador que merecia mais oportunidades com o técnico Abel Ferreira. Mas ele deu mole, tá? Por quê? Ele deu mole, ele não podia reclamar. Quem conhece o trabalho do Abel Ferreira, quem conhece a comissão técnica do Abel Ferreira, sabe que quando o cara reclama e que acha que tem que ter o direito de ter uma vaga no time, sem ganhar ela no campo, querer ganhar no grito, tá fora. Entendi. E aí ele deu mole. Isso eu ouvi de um cara grande dentro do clube. Prova que ele é bom jogador e beleza, e tá tudo certo. Sim. Garoto novo erra e tá tudo certo. Faz parte da evolução. E aí ele foi para Portugal com esse intuito de evoluir e hoje tá jogando muito no Alverca e agora tá na mira de grandes clubes do futebol português. Por enquanto é isso. Nós vamos seguir apurando durante a completar, live. não? Opa! Por favor. Enquanto isso, ó, o Não, Bruno, porque ontem, se eu não me engano... Diga. enquanto isso, ó, galera tá em Piratininga, falando Palmeiras campeão. O Luan falou que tá deitadinho por aqui. Deve estar debaixo da coberta ali e tal, vendo a gente. Show. Gaudêncio. Sorte do Naves em sair. Nas mãos Então, Tá zoando. do Naves. Ontem, o nosso querido Daniel Bocato, que apura em conjunto com a gente em várias oportunidades, aí, várias informações, ele veio me perguntar, olha, tem aqui também umas informações sobre o Naves, vamos tentar apurar em conjunto. A questão é que o tema envolvendo o Naves aqui em Portugal é muito delicado, porque basta lembrar que quando o Palmeiras empresta ele pro Alverca, juntamente com o Mateusão, se eu não me engano, o goleiro, que não tem sido muito aproveitado aqui, mas também está emprestado ao Alverca, o Palmeiras anunciou, pelo menos soube-se através da imprensa, que esse empréstimo tinha uma opção de compra, se eu não me engano, 4 milhões de euros. Isso causou uma revolta espetacular, absurda nas redes sociais, torcedor palmeirense criticando o Palmeiras por abrir mão de um jovem talento e colocar um valor fixado muito pequeno. E é um tema muito delicado, os dois lados tratam quase que de forma confidencial, mas a informação que eu tenho é que essa cláusula, essa opção de compra caiu. Ou seja, não é oficial, mas é oficioso que os 4 milhões de euros já não valem mais. Então, se o Alverca quiser comprar, seguramente vai ter que pagar muito mais, tendo em vista aquilo que o Felipe disse, clubes interessados. Então, individualmente, o Naves tem jogado bem, chama a atenção de outros clubes. Agora, coletivamente, o Alverca, que tem o Vinícius Júnior como investidor, não custa lembrar, não tem feito um bom campeonato, o que é normal. Subiu agora da segunda para a primeira divisão. É natural essas dificuldades no começo de temporada. Ó, Vanilda chegou aqui agora, hein? Bom dia. Vai receber ofertas pela Joia Palmeirense em janeiro. Quando ele esteve aqui ao vivo com a gente no Fala Fonte, depois da classificação heróica do Palmeiras para a final da Libertadores, você viu que ele ficou um pouco assim, não, deixa isso com os meus empresários e tal. E a informação que vem de dentro do Palmeiras é a seguinte, ó, não vamos negociar. Teve o Zenit, 20 milhões de euros que o Palmeiras nem quis abrir conversa, não precisa vender, não estamos a fim de negociar, mas, repito, vai chegar oferta da Premier League para a joia Alan Elias. Se o Palmeiras vai fazer negócio, aí é outro estágio. Tá. Aí é outro estágio. Mas que vai chegar a oferta agora em janeiro, vai. Você acha Essa que é a informação. de grandes clubes da Premier League, podemos dizer assim? Porque acho que ele subiu daquele patamar de times que estão brigando contra o rebaixamento, né? Na minha visão, assim, eu acho que ele já tem nível para talvez um próximo do Big Six ali, né, André? Tubarão, assim, Chelsea, pá, eu não acredito. Porque, assim, os que foram em cima, Brighton, sondaram.
Sim. Fulham, são os times que os scouts estão a toda hora em cima, ligando, consultando. Então, são times que estão ali de meio de tabela. Tá. Por exemplo, você pega O Alan o... Elias você pega, é a cara do Fulham. É a cara do Fulham. você pega, né, Bruno, o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme arrebentou no Palmeiras. Mas ele não chegou a ser um destaque como está sendo agora o Alan. Né, de fazer gol de... Se bem que ele fez... Vamos ser justos com o Luiz Guilherme. Ele foi muito bem num jogo contra o San Lorenzo na Libertadores. Uhum. Ele foi decisivo. E ele foi vendido para a Premier League. O Kevin, desculpa, ele chegou para a Ucrânia e agora está na Premier League. Para mim, ele tem cara de Premier League e time de meio de tabela. Agora resta saber se o Palmeiras vai vender, né, Bruno? É isso, mas acreditando fielmente nas suas informações, eu vou só complementar dizendo que ele é muito a cara da Premier League, especialmente de clubes, eu não diria também dos grandões, dos tubarões, não que não tenha potencial para isso, mas é muito mais a cara de chegar aqui num médio em evidência e depois fazer o pulo para outro maior. Por exemplo, o Fulham do Marco Silva, português Marco Silva, que eu conheço muito bem. O Marco Silva é apaixonado por atacantes de beirada brasileiros. São vários que ele já tentou, que ele teve nas mãos. Evidentemente que o Richarlison é muito mais goleador, ali é muito mais presença ofensiva, mas quando chega para ele lá atrás no Watford, é o jogador mais de beirada. Então ele gosta muito de jogadores brasileiros, atacantes abusados, entre aspas, que joguem mais aberto. Então, Um pacote de reforços. O Wendel quer voltar para o Brasil. O Wendel do Zenit. Quer voltar para o Brasil. Opa. Bateu na trave do Botafogo, mas ele quer voltar para o Brasil. Né? Os empresários... Aliás, o Wendel é um cara que tem um staff muito bom. O staff do Wendel é muito bom, de movimentação no futebol europeu. E a ideia é voltar ao futebol brasileiro, desejo do Wendel. Nino e Talisca, eu vou jogar essa bola para o Bruno Andrade. Você responde aqui o Thiago? Hein, Brunão? o Nino eu devolvo pro Felipe, porque eu já ouvi que ele tem informação do Nino. Do Talisca, a gente continua com aquela informação. Ele tem jogado. Garoto, estava no esporte, pertence ao Cuiabá. Isso. Palmeiras estaria interessado? Resposta da fonte. Não é um nome que está hoje na pauta do Palmeiras. Por quê? Palmeiras está focado Libertadores, Palmeiras está focado reta final de Brasileiro, mercado do Palmeiras vai ser um mercado de reposição se tiver saída e a última e que para mim é mais importante e definitiva, tem que olhar que o Palmeiras, ou tem que perceber que o Palmeiras é um clube que revela muitos jogadores e o Derek é um jovem atleta. Certo. Como é que você vai contratar um jovem atleta com perfil, sendo que você tem vários sendo trabalhados pelo João Paulo na base? Foi essa a resposta. Então, assim, nesse momento, não me parece ter... Assim, os argumentos foram vários argumentos e válidos, né? E uma outra fonte falou assim, eu nunca ouvi falar esse nome aqui. Então deu uma Você- esfriada, parece. Não tem nada muito quente. Me assim. parece que não tem movimento nesse momento no Palmeiras. Obviamente, é um nome que fica lá no radar do Departamento de Análise de Mercado porque é gigantesco. Para quem nunca foi lá, e eu já fui algumas vezes, é uma sala grande e os caras têm um mapa, literalmente um mapa, Brasil, mundo, com vários, tipo assim, alfinetezinho assim, e nomes. Uhum. Pum, 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 pum. E os caras vão literalmente mapeando nomes, computador e tal. E trabalham 3, 4 pessoas ali o dia inteiro e vão repassando esses nomes para a diretoria e para a comissão técnica. Então, assim, Tem muitos nomes, né, cara? obviamente que o moleque desse, a partir do momento que rescinde o contrato, como rescindiu com o esporte, pumba, entra numa lista. Mas não quer dizer que o Palmeiras abriu negociação. Pessoas com quem eu conversei aqui me deram argumentos suficientes e não tem negociação aberta. Não, perfeito. Vitor Roque, que serve a seleção, é baixa para o Palmeiras, que no fim de semana tem o clássico contra o Santos, Vinícius Nicoletti. Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você.
Oi, Glaucio, um beijo para você também, abraço aos companheiros, fã de esportes. Pois é, o Palmeiras com essa lista enorme de desfalques, são 12 desfalques, contando os jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho, Lucas Evangelista e também o Everton, que teve aquela fissura na mão. Vitor Roque é desfalque certo, mas o Palmeiras trabalha para trazer o Flaco Lopes, que vai defender a seleção da Argentina na sexta-feira. Então o Palmeiras conta com ele, vai fazer a avaliação do jogador que chega no Brasil no sábado e fica a expectativa de poder contar com o Flaco Lopes, pelo menos no banco de reservas. Aliás, com tantos desfalques, a dificuldade do Palmeiras é exatamente para montar o banco de reservas e vai contar com jogadores da base, como o Eric Belé, que jogou alguns minutos, 15 minutos contra o Juventude, Riquelme Felipe, que atuou contra o Grêmio, jogador promissor, atacante, já vale mais de 100 milhões de euros a multa rescisória, e o Larson, que ficou no banco de reservas nos últimos 3 jogos do Palmeiras, mas ainda não estreou com a camisa do time profissional. Então o Abel Ferreira tem essa dificuldade também, montar a equipe titular e também montar o banco de reservas. O lado positivo é que o Palmeiras tem um excelente aproveitamento contra os times do Z4. A gente falou da dificuldade do Palmeiras contra os times do G6, apenas 20% de aproveitamento depois da derrota para o Mirassol na última rodada, mas no Z4 o Palmeiras tem 100% de aproveitamento. 7 jogos e 7 vitórias, mas vai para um confronto atípico contra o Santos, vai ter que superar todos esses desfalques e essa expectativa. Como será o Palmeiras para esse confronto de sábado com 12 desfalques? Cláudia. Boa, Vinícius. Boa sequência de trabalho por aí. Já já a gente volta a falar deste clássico. Vamos... Perfeito. Olha, e no caso do Palmeiras, está sofrendo com ataque vazio. E o Abel depende de força-tarefa para trazer a turma e de um falso 9. Tem reportagem aí. Vai encarar o Santos com todos esses desfalques que a gente falou da data FIFA. Tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes, o ataque titular, foram convocados para as seleções do Brasil e Argentina. O Vitor Roque está fora, mas o Flaco Lopes pode ir, é isso? O Flaco Lopes tem uma chance. O que aconteceu, né? A Argentina originalmente tinha uma programação de fazer o amistoso contra Angola e depois continuar treinando até o final da data FIFA. A AFA mudou de planos, resolveu dispensar os atletas depois do amistoso contra Angola. E aí agora é uma questão logística se dá tempo de o Flaco Lopes chegar para esse jogo contra o Santos. Angola e Argentina jogam a 1h da tarde, horário de Brasília, lá em Angola. A federação local pagou 12 milhões de euros para receber esse amistoso. Depois desse jogo, o Palmeiras está vendo se é possível fretar um avião para trazer o Flaco direto de Angola até aqui. Se isso acontecer, o Flaco chegaria na madrugada de sexta para sábado e passa a ser uma opção para jogar contra o Santos no sábado, às 9h da noite. Qual a grande questão? A grande questão é, ninguém sabe como o Flaco vai ser utilizado nesse amistoso. Porque se ele jogar 90 minutos, é bem provável que ele não tenha condições de jogar no dia seguinte, né? Agora, se ele joga 30, se ele joga 15, se ele joga um tempo só, pode ser que dê tempo. Tem alguns agravantes nessa história. O Juliano Simeone e o Julian Álvares, que são atacantes também, tem o Nahuel Molina, mas esse caso importa menos. Mas esses 3 jogadores, eles não vão poder jogar porque eles não tomaram a vacina de febre amarela. E com 2 atacantes a menos no elenco, pode ser que o Flaco tenha que jogar mais tempo do que normalmente jogaria. Então o Palmeiras está de olho nisso para essa força-tarefa. Porque senão, como a gente viu na reportagem agora há pouco que apareceu na tela, o Palmeiras vai ter que fazer algum esquema diferente. Tem o Bruno Rodrigues, que é um atacante, mas aí depois vai ter que fazer ou por o Maurício, ou por o Rafael Veiga, ou por Felipe Anderson, sei lá, porque as outras opções, Sousa e Facundo para o ataque, também estão convocados. E tem o Luigi, que é do Sub-20, mas que não está exatamente em alta com o Abel Ferreira neste momento. Então, a volta do Flaco, esse esforço todo pelo Flaco, se justifica, né? Porque não é que, não, é um jogo, tem um jogador. Não, o Palmeiras está com 12 desfalques e muitos deles no ataque. Então, é uma questão bem complexa e é um jogo difícil, né, Tirone? Porque é contra o Santos, na Vila Belmiro, o Santos lutando contra o rebaixamento. Enquanto isso, o Flamengo joga contra o Sport na Arena Pernambuco, que a gente imagina que vão ser 3 pontos conquistados de uma maneira muito mais fácil. Opções, Casão. Bruno Rodrigues seria um atacante e Maurício como um segundo atacante. Bom ataque. Não é um ataque ruim.
É um bom ataque do Palmeiras. Tem o Rafael Veiga pode jogar no meio, criação. O Maurício pode ser um segundo atacante, ou só um atacante, e Maurício e Rafael Veiga chegando para ajudar, para entrar na área. Não precisa ser um segundo atacante de posição. Pode ser um meio-campo mais preenchido, mas com dois caras técnicos, dois caras que têm chegada na área, dois caras que batem de fora da área, dois caras que têm a bola parada muito forte e um centroavante de movimentação, que é o Bruno Rodrigues. O Abel é o melhor treinador da América do Sul, que trabalha na América do Sul, né? Então ele tem na cabeça dele algumas alternativas e como criar uma estratégia para que ele não sofra tanto com os desfalques. Uma delas é essa que eu estou falando. Você tem que fazer um meio-campo mais preenchido, com chegada de Maurício e Rafael Veiga, ou chegada de um e outro, com um atacante de movimentação ali, que seria o Bruno Rodrigues. Porque o jogo é muito desesperador para o Santos. O Palmeiras também, mas é um desespero diferente. O Palmeiras está brigando pelo título. O Santos está desesperado pela fuga do rebaixamento. E esse jogo, o resultado desse jogo, a vitória desse jogo é imprescindível para o Santos. É o jogo extra, é o jogo que ele não fez, é o jogo que falta. Depois desse jogo ele vai ficar igual de número de jogos. E nesse momento ele está atrás do Vitória. Ele precisa ganhar para passar o Vitória e com o mesmo número de pontos ir para a reta final do campeonato, com o mesmo número de jogos, ir para a reta final do campeonato com vantagem nos pontos. Que não faz muita diferença assim, mas deixa o outro correr atrás. Se o Santos perde esse jogo, ele vai ter 6 jogos pela frente para correr atrás. E 6 jogos você vai jogar com o Mirassol ainda. O próximo jogo do Santos, depois desse, é o Mirassol. Né? Galera, com desfalques aí, né? O Palmeiras abre espaço aí para as crias da academia, né? Ganharem chances. É o caso aí, o Eric Belé, né? E o Ricardo Felipe. O Palmeiras não poderá contar com nada mais do que 12 atletas para o clássico diante do Santos na Vila Belmiro, sábado às 21 horas, né? 9 horas da noite. Com isso, nomes menos conhecidos, oriundos das categorias de base, né? Aparecer no time titular do Abel Ferreira é bem possível, né? Um destes é o Eric Belé, né? Que estreou pelos profissionais justamente na data FIFA, em partida contra o Juventude, na vitória aí do Verdão por 4-1. Riquelme Felipe também já jogou com Abel. Larson, apesar de figurar no banco de reservas, ainda não entrou em campo. Todos os nomes, né, são destaques das categorias de base do Palmeiras. Larson soma 32 partidas nessa temporada com 3 gols. Ele foi elogiado por Abel Ferreira em coletiva de imprensa, né, do treinador português, que falou o seguinte: Larson é um jogador que o Palmeiras tem uma opção de compra, um miúdo interessante que joga de 8, com muita mobilidade, é um jogador que palmilha espaço, vai pela direita e pela esquerda, jogador de ligação, mas ainda um jovem atleta. Mas tem que jogar, né? O jovem atleta tá no elenco e agora não tem pra onde correr, tem que jogar mesmo. E é aí que vai surgir, né? Um monte de jogadores aí, como Eric Belé, Ricardo Felipe, o próprio Larson, né? Que são jogadores com bastante talentos, só que ainda não teve chance, porque o time do Palmeiras é muito forte e dificilmente, né? O time todo completo, né? Mesmo agora ainda tem aí o Veiga, o Maurício, que vão ganhar espaço, né? Com a falta do Vitor Roque, do Flaco Lopes, do Andrés Pereira. Mas eu acho que dá para ganhar esse jogo tranquilamente, porque aproveitar, não, o Palmeiras aproveitar, porque se provavelmente já estão dando como certo a vitória do Flamengo diante do Sport. E se o Palmeiras vacilar, de repente pode ser ultrapassado pelo Flamengo. E não pode vacilar. E agora o campeonato agora vai ser decidido em um erro. Quem errar agora, perde o campeonato. Eu acho que o Verdão vai errar menos, porque é um time com uma cabeça mais firme, né? Um time mais compactado, um time mais com comportamento mais disciplinado, beleza? Obrigado a todos aí pela companhia, tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal.